um especialista em transplante, tá? Também atuo na UTI, que recebe pacientes pós-operatórios de transplante hepático, pancreático e renal, certo? Então atuo nessas 2 áreas e nas 2 áreas eu tenho especialização, né? E também tenho mestrado na área de ensino, né? Sempre gostei de ensinar, sempre gostei de dar aula, né? E sempre fui para uma linha mais voltada para simulação clínica, né? Então sempre trabalhei muito com essa parte aí de construir cenário de simulação e aplicar esse cenário para as pessoas aprenderem na metodologia melhor que existe de aprendizagem, né, que é fazendo na prática, né? E é justamente isso que eu vim falar, né? O que é que a gente precisa saber na prática com relação aí às drogas, às medicações de urgência e emergência ali à beira-leito do paciente grave, tá? Exatamente. Eu vou remover aqui esse slide, aí você já pode adicionar o seu aí, tá bom? Tá bom. Naquela parte que eu te falei. Vamos iniciar aí com o professor Rafael Colares hoje. Aqui a gente faz o envio do arquivo, né? Ou pode compartilhar, como eu te falei. Na Clica tela, né? naquela telinha, e aí você pode compartilhar a tela. É melhor do que enviar o arquivo. Então, peraí. Pessoal aqui comentando do lado, vamos ver se tem aqui. CM Lovato, enquanto você procura aí, comentando que conduta temos que tomar quando identificamos um medicamento, está acima da dose recomendada, porém o prescritor insiste em manter a dose por mais tempo. A gente vai falar sobre isso, tá? A gente tem uma palestra, eu e a Ana, onde a gente vai falar, comentar justamente um caso desse. Um caso que você recebeu uma prescrição, que você avaliou e viu que aquela dose estava além do normal. Será que estava mesmo? E aí a gente vai falar sobre isso, ok? Isso, pessoal, vão mandando as suas dúvidas, porque a gente está de olho aqui no chat, a gente vai selecionando as dúvidas para depois perguntar para o doutor Rafael também, e a gente vai respondendo vocês e fazendo as apresentações. Depois da palestra do doutor Rafael, a gente vai ter pausa para o almoço, tá bom? Então, fiquem ligados aí na programação. O doutor Rafael vai começar, seja muito bem-vindo e boa palestra. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá. Então, muito obrigado. Bom, pessoal, então, eu fui convidado hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a farmacologia dentro de um cenário de urgência e emergência, né? E falar um pouquinho sobre toda a complexidade que existe por trás de um paciente de emergência, tá? E o que é que a graduação na nossa formação, ela acaba subestimando o que que a gente precisa de conhecimento, de habilidade, de atitudes diante de um paciente grave como esse, né. Então eu vou trazer um pouquinho da minha experiência desse hospital referência em trauma, onde lidamos com pacientes de extrema criticidade, pacientes que realmente chegam, em grave instabilidade hemodinâmica, principalmente por choque hemorrágico, né. Muitas vezes recebemos pacientes em parada cardiorrespiratória, pacientes com necessidade eminente de intubação orotraqueal. Então esses são os nossos grandes carros-chefes aí de procedimentos, né, e de condutas diante desse paciente grave. É justamente isso que eu vim falar um pouco com vocês, né, trazer essa minha experiência e como é que a gente consegue fazer, esse trabalho em conjunto com a equipe multiprofissional diante desse paciente grave, tá? Muito bem. E aí quando a gente se propõe a trabalhar na emergência, né, muito é cobrado da gente sobre que competências nós devemos ter, né. Ah, para trabalhar em emergência você tem que saber, ter agilidade, você tem que saber ter boa habilidade manual para fazer procedimentos rápidos, para fazer, eh 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 enfim, para preparar medicações de forma rápida. Também é cobrado de você que você tenha raciocínio clínico, que isso é fundamental para trabalhar com paciente de emergência. Porque é diferente de outros ambientes de assistência ao paciente crítico, eu vou fazer aqui agora uma comparação ao paciente de UTI, aquele paciente que já está na UTI, redondinho, bonitinho, você já sabe muita informação sobre esse paciente. Você sabe quem é o paciente, a história pregressa dele, o que é que já foi feito, o que é que não foi, o que é muito diferente de você estar diante de um paciente que você acabou de ter o primeiro contato. E muitas vezes você não sabe nem o nome do paciente. Então, lá na instituição que eu trabalho, por exemplo, é muito comum nós recebermos pacientes que são pacientes sem identificação.
Então, foram atropelados, né, em via pública, ou sofreram agressão física e chegaram no hospital sem sequer uma documentação ou sem um acompanhante. Então, quem é esse paciente? Qual é a história pregressa dele? Quais são as medicações em uso, né, cirurgias anteriores? Então são dados fundamentais para você conduzir um paciente grave, que a gente geralmente adquire aí na fase da anamnese, que nesse paciente de emergência ela é suprimida, porque a gente não tem acesso a essas informações. Então a gente meio que trabalha às cegas, né? Então diante disso, ter o raciocínio clínico e principalmente ter o conhecimento de farmacologia de quais são as melhores terapias para esse paciente. E aí, falando aqui como equipe de enfermagem, a gente trabalha muito diretamente em parceria com o médico, né, que é quem, na grande maioria, faz a prescrição dessas medicações, mas é a equipe de enfermagem que está ali na linha de frente para aplicar essa medicação, administrar da forma mais adequada. Porque o efeito farmacológico esperado para aquele paciente grave que foi prescrito pelo médico só vai acontecer se a administração for feita correta, né? Então, essa parceria de trabalho entre a equipe médica e a equipe de enfermagem, diante desse paciente crítico, é fundamental, tá? E, logicamente, o apoio do serviço da farmácia, né? Da liberação mais precoce, né? Das drogas que são necessárias para aquele paciente, né? Ali uma conferência mais ágil, uma parceria, né? Muitas vezes é solicitado pareceres, né, de profissionais farmacêuticos para algumas situações que nós recebemos lá, né, a exemplo são os pacientes com intoxicações exógenas, então nós temos uma equipe, que é a equipe do CIATOX, né, que é o Centro de Toxicologia da nossa instituição. Então lá tem uma equipe formada por médicos, enfermeiros e principalmente por farmacêuticos. Então pacientes que acabam chegando lá para a gente graves, né, não só graves, mas qualquer paciente que chega por intoxicação exógena, né, geralmente a gente solicita o parecer desses profissionais, né. Então essa parceria, esse trabalho de equipe é fundamental. Então eu já falei aqui de muitas competências que é esperada por esse profissional que trabalha na urgência e emergência, e uma delas é conhecer farmacologia, tá. É você conseguir, por exemplo, diante ali de uma situação crítica, você trabalhar com o médico que está fazendo prescrição verbal, que é muito diferente do que você trabalhar com a prescrição digital ou uma prescrição escrita, né. Porque muitas vezes quando você recebe uma prescrição escrita, já está ali tudo mastigadinho. Qual é a droga, qual é a concentração, qual é a dose, muitas vezes qual é a vazão inicial, né, geralmente o enfermeiro é que mantém ali aquela titulação, dá aquela droga à medida que é a necessidade do paciente, mas geralmente aquela dose inicial é prescrita pelo médico. Então, receber aquela prescrição já toda bonitinha, mastigadinha, escrita, né, o digital, é maravilhoso, mas diante de uma situação crítica que a gente trabalha geralmente com prescrição verbal, então a gente tem que ter um conhecimento um pouco mais além daquele do convencional. Porque na hora do pega para capar, o médico não vai dizer: "Ó, prepara uma droga tal, na concentração tal, na diluição tal, não sei o quê". Geralmente ele diz: "Ó, preciso aqui de uma adrenalina, ó, preciso de uma noradrenalina", e a equipe de enfermagem tem que ter esse domínio de conhecimento e saber qual é a diluição padrão. Obviamente que é importante haver essa comunicação, né, confirmar informações, né, mas normalmente as informações elas são mais enxutas. E aí cabe à equipe de enfermagem ter esse domínio de saber o que é que está sendo solicitado, de saber como preparar e principalmente como administrar. E aí é que vai mais além ainda, administrar drogas não é só preparar e administrar, mas observar nesse paciente grave o quê? Quais foram os efeitos disso? De fato, essas drogas que foram administradas estão surtindo os efeitos esperados? E caso não, o que pode ser feito para que se alcance as metas que foram propostas para aquele paciente, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. E aí é muito comum para a gente que trabalha nesses setores mais críticos perguntarem para a gente: "Você sabe farmacologia?", né. E aí para muitos isso pode ser até uma pergunta simples. "Ah, eu sei, a faculdade me ensinou aí que droga tal tem um mecanismo de ação tal, age sobre receptor tal". Mas será que na hora do pega para capar ali, naquele paciente ali crítico na tua frente, tu vai estar lembrando de receptor, de coisa não, eu preciso saber aquilo da prática, tá. Como é que ela age, quais os efeitos esperados. E aí, uma coisa que faz muito diferença, pessoal, é o que muda o conhecimento essencial que a graduação traz para a gente, que é saber o nome da droga, mecanismo de ação, receptores de ação, onde muitas vezes a gente aprende tudo isso no paciente estável.
no paciente hemodinamicamente estável, no paciente sem acidose, no paciente sem disfunção hepática, sem disfunção renal. Mas aí quando você está diante daquele paciente grave, chocado, o rim sem funcionar, acidótico, perfusão ruim, péssima, além de múltiplas drogas sendo administradas nesse paciente. Aí o contexto muda completamente de história, tá? E é justamente isso que a gente que está ali na linha de frente desse perfil de paciente tem que dominar, tá? Agora vamos fazer aqui, eu vou trazer aqui algumas situações baseadas em alguns contextos clínicos, tá? Algumas situações, problemas e alguns casos clínicos. Inclusive, eu coloquei aqui um plantão noturno de sábado, porque hoje à noite estarei de plantão lá na Sala Vermelha, inclusive. Eu vou trazer aqui algumas possíveis situações que a gente geralmente encontra lá, tá? Então imagina aí no plantão de sábado, 11h47 da noite, geralmente aquele horário ali onde a equipe já está começando a ficar mais reduzida, porque muita gente já foi, né, metade da equipe já está se direcionando aí para os seus repousos, e aí é onde a coisa complica um pouco. Porque se já é difícil conduzir um paciente grave com a equipe completa, imagina uma equipe pela metade, né? Imagina onde metade da equipe está no repouso, descansando, muitas vezes você precisa de apoio e não tem essas pessoas para lhe ajudar, né? Você tem que trabalhar, dar o seu melhor com o pouco que você tem de profissionais. Então imagina aí um plantão de sábado, e aí na noite, né, é onde o bicho pega, é aqui onde a farmacologia hospitalar começa. E aí imagina então um paciente de 68 anos, choque séptico de foco pulmonar. Chegou lá saturando ruim, 84%. Vamos checar a pressão desse paciente. PA inaudível, tá? Então a gente coloca lá o paciente no monitor, coloca o manguito no braço, aperta o botãozinho lá para aferir a pressão, o monitor não consegue. Eita, como será que está a pressão desse paciente? Muito possivelmente já está quase nos pés do paciente, como a gente costuma dizer, né? Diante disso, pela instabilidade hemodinâmica associada aí à grave insuficiência respiratória, a equipe então decide entubar. Então o médico chega, galera, esse paciente aqui não tem para onde correr, vamos precisar entubar, certo? E aí nesse momento, é muito comum as pessoas lembrarem das doses de medicações que aprenderam na faculdade, né, naquele paciente de bula, né, lembrar que quando a gente lê uma bula do medicamento, eu estou considerando um paciente normal, um paciente estável, tudo bem com ele, né? Mas aquele paciente grave que chegou sangrando, chocado, ou como esse exemplo aqui, um paciente com choque séptico refratário de foco pulmonar, necessitando intubação, com outras comorbidades, que é um paciente idoso, 68 anos. E aí, ninguém lembra essa dose direcionada para um paciente instável. Então é muito simples lembrar de uma dose de um paciente estável, mas para aquele paciente que está na sua frente agora, será que ele cabe para aquela dose padrão, né? E é justamente isso que a gente precisa ter esse conhecimento e saber diferenciar esses dois tipos de pacientes, certo? E aí tudo bem, a equipe decide entubar, entubou o paciente, surpresa. 2 minutos depois, o paciente evolui para parada cardiorrespiratória. Fica aquele questionamento: poxa, será que esse paciente já estava grave o suficiente para evoluir para uma parada e essa foi o motivo? Ou será que essa parada foi induzida pelas drogas da intubação? Será que foi feita a escolha correta da droga? Será que o preparo foi feito corretamente? Será que a administração foi correta? Será que os possíveis efeitos adversos foram considerados e medidas de suporte já foram deixadas ali prontas para caso desse algum problema, a gente conseguir resgatar o paciente? Então são essas e muitas outras questões que envolvem o atendimento do paciente em emergência, tá? E aí fica aquele questionamento, né, então por que a graduação não prepara a gente o suficiente? Porque normalmente na faculdade nos ensinam a farmacologia estática, né? E aí lembrando, eu não estou falando em farmacologia estática, farmacologia dinâmica, eu não estou falando de farmacocinética e farmacodinâmica, tá? Eu estou explicando a forma como é ensinada. Porque na faculdade nos ensina o quê? O mecanismo de ação da droga, qual a indicação, contraindicação, efeito adverso, farmacocinética, farmacodinâmica, meio que colocam dentro da nossa cabeça uma Barça, né, uma enciclopédia, né, um livro de inúmeras páginas. E a gente que se vira para decorar tudo isso, né? Mas na vida real, pessoal, principalmente no ambiente de emergência, além desses conhecimentos, ele envolve outras competências. Primeiro, quem é que está na sua frente? Quem é o paciente? Quem é o seu Raimundo? Qual a idade do seu Raimundo? Qual é a história pregressa dele? Qual é o estado atual do seu Raimundo? E para essa condição grave do seu Raimundo, quais as prioridades dele? O que é que eu devo agir primeiro?
Porque na emergência a gente lida com múltiplas condições clínicas, paciente com múltiplas situações que trazem essa instabilidade. E aí, qual deve ser prioridade? Qual vamos tratar primeiro? Também é outra competência esperada para o profissional emergencista, né? E aí, para esse paciente que eu já defini as prioridades, vamos fazer aqui terapia medicamentosa. Qual é a via mais adequada? Ele já tem um acesso adequado para administrar essas medicações? E aí, trazendo aqui um exemplo da minha realidade, eu recebo muitas vezes pacientes já com choque hipovolêmico grave, e muitas vezes chega sem acesso para a gente. Então, como é que eu vou fazer um resgate pressórico de um paciente, muitas vezes com volume, com droga vasoativa? Na nossa instituição, nós temos uma equipe que funciona maravilhosamente bem, que é a equipe de transfusão maciça, né? Então, que paciente que sangra precisa de sangue, né? Mas para fazer tudo isso, volume, droga vasoativa, sangue, eu preciso de um acesso, né? E muitas vezes esse paciente que chega chocado, grave para a gente, por conta da perca grave de volume, a gente não consegue um acesso bom de primeira, né? E aí a gente, poxa vida, um paciente grave precisando de droga por via endovenosa, eu não estou conseguindo acesso. O paciente não tem acesso. Então, que recursos nós vamos ter aqui para conseguir garantir um acesso venoso para esse paciente, né? E aí, falando aqui agora como enfermeiro, né, assim, hoje, graças a Deus, a tecnologia nos ajuda muito nisso, né? Então, em situações como essa, eu faço muito uso de um recurso maravilhoso que é a ultrassonografia à beira-leito, né, que a gente chama de POCUS. Então, aqueles pacientes com acesso difícil, né, o ultrassom ajuda muito a gente conseguir um acesso bom nesse paciente, até que se consiga um acesso definitivo, tá? Muitas vezes um acesso central, mas para isso eu preciso de um cirurgião, eu preciso de um material adequadamente montado, né? Eu preciso de um paciente minimamente estável para conseguir passar esse acesso central. Então, naquele momento de criticidade, não tem como esperar o momento ideal. A gente tem que trabalhar com o que tem, né? E aí, ver esse paciente, essa perfusão está adequada? Como é que está a função renal, a função hepática desse paciente? Porque uma grave instabilidade hemodinâmica mexe com tudo, mexe com o neurológico, mexe com o respiratório, mexe com o metabólico, mexe com o renal, com o hepático, descompensa o paciente inteiro, né? E outra coisa, eu tenho condições de monitorar bem esse paciente, avaliar adequadamente as respostas a essas drogas? E se as respostas que eu esperava não aconteceram? O que que eu posso fazer como alternativa? E a gente sempre tem que trabalhar com o plano A, plano B, plano C e muitas vezes o plano D, tá? E eu vou dar alguns exemplos para vocês. E aí, pessoal, justamente isso, né? Então, na emergência, você não simplesmente administra uma droga. Você administra uma droga para um paciente específico que tem uma história clínica própria e naquele momento específico ele tem uma fisiologia específica também, tá? Então tem que pensar em tudo isso, é pensar em quais são os efeitos que vão acontecer nesse paciente, tá? E é justamente que a farmacologia de livro, o que muda ela é o paciente, tá? Então, a depender de como está o estado desse paciente atual, aquela farmacologia bonitinha que a gente vê no livro, muitas vezes ela não funciona como a gente esperava, né? A exemplo, vou trazer aqui um paciente com instabilidade hemodinâmica grave. Imagina com o exemplo que eu falei aqui, choquezão grave. Aquele paciente, ele está com algumas alterações, dentre elas, perfusão tecidual está péssima. Então, isso atrapalha na distribuição da droga, né? Débito cardíaco muitas vezes reduzido, que aí também influencia na distribuição dessas drogas. O volume circulante nesse paciente também está baixo, né? E aí isso acaba interferindo no metabolismo, na eliminação dessa droga, uma vez que o rim é um órgão muito sensível às instabilidades hemodinâmicas, tá? E aí toda essa resposta farmacodinâmica esperada, às vezes ela não acontece da forma como a gente gostaria. Por isso que aí entra os planos B, C e D, tá? E trabalhar na emergência é basicamente isso. E eu vou trazer aqui 3 situações que são aquelas que estão presentes em toda e qualquer emergência que a gente se propõe a trabalhar, tá? E a delas, a mais clássica e a pior de todas, é a parada cardiorrespiratória, tá? Eu sempre, quando eu dou aula sobre esse tema, eu sempre digo o seguinte, pessoal, lembre que a parada cardiorrespiratória é a pior situação clínica que existe na vida. Nada é pior do que uma pessoa estar em parada cardíaca. Porque depois disso, só existe a morte. Nada é pior do que a parada cardiorrespiratória. E aí eu faço sempre o questionamento: quem é você? Qual é o seu papel? Como foi a sua performance no pior dia da vida do paciente? Porque um paciente que parou, vocês concordam que ele está no pior dia da vida dele? Porque nada é pior do que isso, só morrer?
Então, quem é você? Qual é o seu papel e como foi sua performance no pior dia da vida do seu paciente, tá? E aí, quando a gente fala de parada cardiorrespiratória, pessoal, é muito simples você achar que é só decorar. Ah, parada cardiorrespiratória é fácil. É adrenalina pura, endovenosa, 1 miligrama, repetir a cada 3 a 5 minutos. É muito simples. Ah, se todo paciente fosse uma receita de bolo, né? Mas não é. Vamos trazer aqui um exemplo. Imagina agora o meu plantão, mas eu espero que não seja ruim como eu estou falando aqui, espero que seja um plantão tranquilo. Mas digamos que mais tarde, no meu plantãozinho está lá, 2h17 da manhã, equipe reduzida, chega um paciente em PCR. E que é comum, tá, pessoal? Só o maqueiro chega lá, bate na porta, não, bate a maca na porta, abre as portas com toda a violência do mundo e só rebola o paciente lá pra gente. Tá aqui, toma que o filho é teu. E a gente sabe quem é o paciente, por que que ele tá ali, o que que aconteceu, a gente sabe nada do paciente, né? E aí você percebe o paciente parada cardiorrespiratória, perfeito. O que é que a primeira coisa que tem que fazer? Pula em cima do paciente e inicia compressões torácicas de alta qualidade. Primeira coisa, tá? Depois a equipe começa a se organizar, puxa carrinho de emergência, puxa material de intubação, vamos lá, alguém já abre a gaveta da medicação, começa a trazer as drogas, e a equipe começa a se organizar, a se dividir em funções, tá? E aí chega um momento que a equipe já está mais organizada, que você tem que pensar em como está esse paciente diante dessa parada. E aí, quando a gente fala de parada, a gente tem que pensar em ritmo cardíaco, porque as paradas são divididas em 2 grandes grupos, né, nós temos as paradas cardiorrespiratórias ditas não chocáveis e as paradas ditas chocáveis, tá, e existem condutas que são diferentes dentro desses 2 grupos, né. E aí quando você vai lá com o carrinho de emergência já pertinho do paciente, pega as pás, coloca no tórax do paciente, analisa o ritmo, a primeira pergunta é: o ritmo é chocável ou não chocável? Porque a depender de qual resposta, o fluxo muda, tá? As condutas mudam. Então, naquele paciente que é chocável, qual é a prioridade? É choque, não é droga, tá? Paciente parou em ritmo chocável, a minha prioridade é restabelecer um ritmo normal. E o que é que vai garantir isso? Uma desfibrilação, que é um choque não sincronizado, tá? Eu já aplico o choque no paciente e aguarda se há a resposta, né? Então, choca, faz 2 minutos de compressão torácica e depois reavalia. E aí, esse choque foi o suficiente para restabelecer o ritmo do paciente? Caso não, choca de novo, tá? Já naqueles pacientes com ritmos não chocáveis, o tratamento não é choque, como o próprio nome já diz. Na verdade, é contraindicado chocar pacientes não chocáveis. Não é, ah, é se necessário. Não. Não é chocável, não pode chocar de jeito nenhum. E aí, o que é que vira prioridade? As drogas. Em especial, nosso protagonista, que é a adrenalina, tá? Então perceba como, a depender do contexto do paciente, olha como o fluxo muda, né? Olha como alterna-se entre as prioridades, né? E aí, quando a gente fala de priorizar drogas naquele paciente não chocável, não é simplesmente dar adrenalina, mas é o raciocínio sobre aquele paciente. Beleza, o paciente parou, qual é o ritmo? Ah, não chocável. Beleza. Então, se não é chocável, não tem terapia elétrica. Vamos lá. Compressão de alta qualidade, vamos iniciar a farmacoterapia. Adrenalina, beleza. Preparou, administrou, fez o efeito esperado, o paciente retornou. E associado a isso, pensar em causas. Por que foi que esse paciente parou? Porque um paciente que para, ele só retorna à circulação espontânea depois que eu corrijo a causa da parada, tá? Então eu preciso tratar a parada em si e preciso também tratar a causa da parada, senão esse paciente dificilmente vai restabelecer o seu ritmo normal, tá? E aí é quando entra a adrenalina, né? E aí nós temos aquela a dose clássica, né? 1 miligrama, que é uma ampola, intravenosa de preferência, mas ela também pode ser administrada por via intraóssea, assim como também pode ser feita por via endotraqueal, tá? Então, no paciente já entubado, com indisponibilidade de acessos venosos e intraósseos, uma possibilidade era ser administrada por via tubo, tá? Você administra pelo tubo do paciente, faz ali um pouquinho de soro fisiológico e ambusa esse paciente para aerolizar aquela medicação e favorecer aí a absorção dela a nível alveolar, tá? Só lembrando que droga que é administrada por via traqueal, ela precisa ter minimamente a sua dose dobrada. Então, se por via endovenosa e intraóssea eu faço uma ampola de adrenalina, que é 1 miligrama, por via endotraqueal eu preciso fazer 2 ampolas, tá? Minimamente 2 ampolas, 2 miligramas. Aí você coloca aproximadamente 5 ml de soro fisiológico pelo tubo também,
e, ó, ambusa o paciente, aperta o ambu, né? E aí você produz um aerosol dentro da via aérea do paciente, e aquilo facilita a absorção, tá? Mas vamos aqui na via clássica. Então, endovenoso, 1 miligrama, repetir a cada 3 a 5 minutos, tá? Aquela dose zona padrão. Só que isso vai ser prioridade naquele ritmo não chocável, né? No caso da atividade elétrica sem pulso e na assistolia. Aí sim a adrenalina vira prioridade, fazer assim que possível, tá? Isso porque cada minuto de atraso do início da adrenalina, isso reduz as chances de retorno da circulação espontânea, tá? Já nos ritmos chocáveis, como a gente viu, a prioridade é desfibrilar. E aí a adrenalina entra como segunda alternativa naquele paciente que tem refratariedade ao choque. Ou seja, deu o primeiro choque, não voltou. Deu o segundo choque, não voltou, ele é refratário ao choque. Tá? E então, nesse momento que a adrenalina brilha. Então, é após o segundo choque. Aí a adrenalina entra como terapia adjuvante à desfibrilação, tá? E aí, quais são os erros mais comuns que acontecem nesse momento de pressão? Imagina, tá ali, equipe reduzida, de madrugada, um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem, 3 pessoas para salvar a vida de um paciente. A pressão é altíssima sobre os seus ombros. E aí você tem que minimizar os possíveis erros. Primeira coisa, confundir a apresentação da adrenalina, tá? Lembrar que na parada, toda droga é feita pura e em bolos, rápido, certo? Não se dilui medicação de parada. E é muito comum, às vezes, acabar por desaviso, diluir essa droga, tá? Isso só acontece em público pediátrico. Então, na reanimação neonatal, na reanimação pediátrica, aí sim a gente dilui a adrenalina, né? Mas o paciente adulto é droga pura, tá? Segundo erro, atrasar o preparo da droga, porque tá todo mundo ali focado na compressão, tá? Obviamente, comprimir é fundamental, é a medida mais importante de retorno aí do paciente, certo? Porém, a gente, obviamente, tem que entrar com a terapia farmacológica assim que é necessário, certo? Outra coisa importante, administrei a droga, eu tenho que lembrar de fazer o flush logo em seguida. Então, a gente pega o acesso do paciente e nesse acesso a gente conecta um extensor, tá? E a adrenalina é 1 ml, é muito pouquinho. Então, se eu faço a adrenalina no acesso do paciente, a droga nem chega no braço dele, fica dentro do extensor. E aí eu preciso empurrar essa droga para ir além do extensor, além do acesso e chegar na corrente sanguínea do paciente. Por isso que toda vez que administro uma droga na parada, eu tenho que pegar 20 ml de soro fisiológico e fazer um flush, que é lavar aquele acesso e empurrar aquela droga para a rede venosa do paciente. E aqui vem que o pulo do gato, que muita gente não se atenta a isso. Droga na parada só pode ser feita durante as compressões. Não faz sentido administrar drogas naqueles breves momentos em que não se está comprimindo o paciente. Porque imagina, fiz a droga no acesso, fiz o flush, a droga chegou no braço, beleza. Mas se não tem ninguém comprimindo, aquela droga vai ficar no braço do paciente, ela não circula, porque sem compressão o sangue não está circulando no paciente. Então, a gente tem que fazer, além da droga pura em bolos, fazer o flush durante as compressões. Só assim eu vou conseguir realmente garantir uma distribuição dessa droga pela via sistêmica do paciente e que ela chegue nos seus receptores, tá? Isso é um detalhe importante. E outro grande erro é você perder o time de 3 a 5 minutos, porque não tem ninguém no controle do tempo. Porque é difícil uma equipe com 3 pessoas, um está nas compressões, o outro está na via aérea ventilando o paciente, e o terceiro está preparando e administrando as drogas. Como é que cada um com 3 funções importantes vai estar preocupado com quanto tempo passou? É difícil. E por isso é importante, lá na nossa sala vermelha tem um relógio bem grande na parede, digital, né. Então começou a parada, já olha para o relógio, opa, começou tal hora. Fiz a adrenalina, olhei para o relógio, fiz tal hora e sinaliza, fala em voz alta: pessoal, adrenalina administrada às 2h33. Porque aí eu sei que daqui a 3 a 5 minutos, se eu não me lembrar, alguém, outra pessoa vai lembrar, tá? E o ideal é que numa equipe mais completa esteja uma pessoa específica só para o controle do tempo, justamente para esse time não ser perdido, tá? Outra situação complexa, né, e muito comum do nosso dia a dia, né. Ah, a Patrícia falou que um detalhe importante, ó, elevação do membro, tá. Eu não comentei aqui, Patrícia, porque a elevação do membro, ela é sim uma recomendação, mas ela não é uma obrigatoriedade, né. Ela já foi, hoje nos protocolos mais recentes, eles não trazem mais como obrigatoriedade, mas sim como uma recomendação.
Levantar é importante, não é obrigatório, mas você pode levantar também, tá? E aí outra situação comum, intubação, tá? Então intubação também é muito comum, recebemos pacientes em franca insuficiência respiratória, com necessidade iminente de intubação, que é muito diferente do que você intubar um paciente eletivamente, onde você tem tempo de preparar o material tranquilamente, organizar o paciente no leito, né? Cada um se posicionar nas suas funções. Eletivo é bom demais, mas na urgência o bicho pega. Você imagina aí, agora 4h28 no meu plantão, se Deus quiser não vai ser assim. Chega agora um paciente hipoxêmico, cianótico, taquipneico, hipotenso, com alteração visível do nível de consciência. O médico vem, pessoal, não tem para onde correr, vamos ter que entubar, tá? E aí, nesse momento, que a equipe de enfermagem pergunta: e aí, qual droga vamos usar para entubar? Porque nós temos uma grande variedade de opções de drogas indutoras para entubar o paciente. E aí, qual a melhor? Aí é que entra aquele negócio, não existe receita de bolo. A pergunta é: quem é meu paciente? O que é que ele tem? Qual é o estado atual dele? E a resposta do colega médico nesse momento, de qual droga vai ser utilizada para intubação, pode colocar ou não o paciente em risco, tá? Lembra no comecinho que eu falei? O paciente foi intubar e parou. Por quê? Escolha errada da droga, tá? Não estou colocando a culpa no médico, mas, por exemplo, pode ser também uma falha de administração, pode ser culpa da equipe de enfermagem. Então, o que não pode acontecer é falhas. Isso não pode acontecer, tá? Então, qual droga intubar? E aí isso depende, né? Depende de como é o contexto do paciente. Aí quando a gente fala de intubação, né? Que aí tem uma participação muito ativa do médico e da equipe de enfermagem nesse procedimento, nós temos nós chamamos com muitos mnemônicos na emergência, né? Que são formas mais fáceis de lembrar das coisas. Uma delas são os chamados 7 P's da intubação, tá? E quando a gente fala desses 7 P's da intubação, o primeiro P é preparação. Então é preparar material, preparar o paciente, organizar ele no leito, tá? O segundo P, pré-oxigenar. Então, pegar ali um dispositivo de alto fluxo, colocar no rosto do paciente, pré-oxigenar para trazer reserva de O2 para esse paciente, para que ele tolere o procedimento sem complicações. E aí vem o terceiro P, que é a pré-intubação, tá? E em seguida pela paralisia com indução. Aí olha esse terceiro P, chamado de pré-intubação. Sabe o que ele significa? É ver como está o paciente antes de administrar as drogas indutoras da intubação. Hoje, a técnica mais utilizada é a intubação de sequência rápida, que a gente chama, né? Onde a gente usa minimamente aí um sedativo e um bloqueador neuromuscular para fazer essa intubação. Mas antes de decidir qual é a melhor droga para fazer, eu preciso saber como é que está o estado atual do meu paciente. Ele está hipotenso? Ou não está? Ou está hipertenso? Às vezes eu vou precisar intubar um paciente que não é, o problema dele não é o choque. Às vezes ele chegou, por exemplo, numa emergência cardiológica com infarto, um infarto extenso, por exemplo, e às vezes ele chega hipertenso pra gente. Então, nesse contexto do paciente hipertenso e não agora hipotenso, qual a melhor droga? Já naquele paciente hipotenso, qual a melhor droga? Né? Então, daí a importância de a gente sempre avaliar o estado atual do paciente antes de fazer a melhor decisão, tá? Isso por quê? Porque a indução errada pode ser o gatilho para uma parada cardiorrespiratória. Porque uma vez que você administra a droga que não é adequada para aquele momento, isso vai reduzir o que está segurando a pressão do paciente, que é o tônus simpático, tá? Por isso que a escolha ela é a adequada, certo? E aí, a gente tem que se perguntar, qual estratégia farmacológica vai permitir à equipe realizar essa intubação sem transformar um paciente instável em uma parada cardiorrespiratória? Tá? E aí vem a pergunta principal: qual droga escolher entre tantas opções que nós temos? Eu trouxe aqui uma lista de algumas opções, né? Algumas delas aí são utilizadas normalmente em ambiente de centro cirúrgico, né? Feito por anestesistas, mas referindo-se a ambiente de emergência, eu vou sinalizar aqui quais são as mais comuns, que são essas aqui, né? Então nós temos o fentanil, que entra aí como agente anestésico, nós temos o etomidate e a ketamina, entram como boas opções de sedativos, e a succinilcolina, que entra também como uma boa opção de bloqueador neuromuscular, tá? Só que nós temos várias outras opções, temos propofol, midazolam, né? No lugar do succinilcolina nós temos o rucorônio, tá? Mas, via de regra, é mais comum utilizar essas que eu sinalizei aí para vocês. Então, observar, qual agente de indução a gente vai utilizar, né?
Será que para esse paciente é melhor etomidato, uma ketamina? A gente tem que saber o quê? Quais são os efeitos dessas drogas? Que, por exemplo, a ketamina ela é uma droga sedativa, que ela também tem efeito analgésico, que a gente costuma chamar ela de cardiopositiva. Ou seja, ela é um sedativo, mas que ela normalmente tem um efeito de aumentar a pressão arterial do paciente. Isso é muito bom em intubar um paciente aqui em contexto, aquele paciente que está hipotenso. Então, aquele paciente que já chegou hipotenso com necessidade iminente de intubação, a ketamina é uma boa opção, porque ela tem como efeito aumentar a pressão do paciente. Já seria uma falha, por exemplo, eu estar com um paciente já hipotenso, que eu não consigo corrigir nesse momento essa hipotensão, e escolher, por exemplo, um benzodiazepine como o midazolam para intubar esse paciente, ou o propofol, que são drogas cardionegativas, né, que tendem a causar hipotensão nesse paciente. Um outro ponto aqui também de muita discussão é o uso do fentanil. Então, há uma discussão muito grande entre os médicos, né, em se é bom ou não usar o fentanil durante a intubação. Porque o fentanil, né, esse opioide, ele também tem efeito hipotensor no pós-parado, perdão, na pós-intubação, né? Então, quando a gente usa, por exemplo, a ketamina, que além de efeito sedativo, ela também tem efeito analgésico, já é uma ótima opção também para você não precisar, por exemplo, usar o fentanil naquele contexto do paciente hipotenso, né? Outro exemplo aqui comum também, bloqueador neuromuscular, succinilcolina, por exemplo. A succinilcolina, ela tem como efeito no paciente aumentar níveis séricos de potássio. Então imagina aquele paciente que está evoluindo com instabilidade hemodinâmica grave por conta de uma disfunção renal. Aí dessa disfunção renal ele está com a hipercalemia grave, já está com alteração de ritmo cardíaco ao monitor, e aí ele precisa ser entubado. Será que a succinil é a melhor opção para um paciente que já está com hipercalemia, já com alteração eletrocardiográfica? Aí que entra as segundas opções, né? O plano B, o plano C. Então o rocurone seria uma excelente segunda opção no lugar da succinil nesse contexto do paciente com hipercalemia. Então são detalhes, pessoal, que no momento do pega para capar, no momento da pressão, você tem que saber, você tem que lembrar, tá? Porque às vezes o seu colega médico não lembra, mas você como enfermeiro, que também é uma linha de defesa do paciente, você sinaliza para o colega, né? Na palestra anterior, vocês estavam discutindo sobre o quão o médico aceita ou não, né, as sugestões dos outros profissionais da equipe multi, mas a gente tem que fazer esse papel, né? Então, se eu tenho um conhecimento, se eu tenho um domínio e estou diante de uma prescrição inadequada para aquele paciente, é nossa missão, é nosso dever, né? Não é contestar, não é discutir, mas é dar o nosso ponto de vista. E aí, colega, será que para esse paciente aqui essa é a melhor opção? Porque ele está com isso, isso e isso, será que não seria melhor essa opção? A decisão é do médico, beleza, ele que bate o martelo. Mas a gente, como equipe de apoio, né, a gente também tem que dar nosso ponto de vista. A gente também tem esse conhecimento que agrega nas melhores decisões do paciente, tá? E aí, nesse momento da intubação, quais são os erros mais comuns, né? E o primeiro eu já falei com vocês, é querer sedar o paciente, é querer induzir o paciente sem antes otimizar a hemodinâmica, tá? E aí, principalmente se você usa drogas, né, que tem efeito hipotensor pós-intubação, aí geralmente aquele paciente que intubou vai ter que logo ir para nora, muitas vezes acaba parando na pós-intubação, né? Isso que a gente espera que não aconteça. Outra coisa importante, push dose de adrenalina. Essa é uma medida de resgate. Eu vou já falar melhor sobre ela, tá? Em que momento que ela entra e como é que a gente prepara ela. Escolher um sedativo com efeito depressor cardiovascular no contexto errado. Foi o que eu falei para vocês. Paciente já hipotenso. Será que é uma boa opção escolher um midazolam para intubar o paciente? Ou um propofol? Né? Então isso também tem que ser pensado. E falha de comunicação, certo? Ninguém verbaliza risco, ninguém deixa o plano B, plano C, plano D ali de sobreaviso, tá? Isso também pode ser um erro grave para o paciente. E o terceiro e último exemplo que eu quero trazer aqui, pessoal, é o manejo do choque. Também é outra condição muito comum que nós trabalhamos no dia a dia da emergência. Seja qual for o choque, choque hipovolêmico, choque neurogênico, choque séptico, choque cardiogênico, independente da causa, tá? Agora eu tô aqui, ó, no finalzinho do plantão, já 6h30 da manhã, já tô doido para ir para casa, e nada pior do que uma intercorrência ou um paciente grave às 6h30 da manhã, né? Faltando aí 28 minutos para você bater seu ponto. Mas enfim, acontece. Imagina agora um paciente hipotenso, 72/40 de pressão, taquicárdico, extremidades frias, pálidas, sudoreicas, já com alteração do sensório, paciente já largado no leito, você vê sinais de má perfusão, né, tempo de enchimento capilar alargado, paciente cianótico,
pálido. Nossa, nada que a gente não, é tudo que a gente não quer a essa hora do plantão. Claramente um paciente chocado, né? Sinais clássicos aí de choque, tá? E aí, quando está diante de um paciente chocado, a primeira pergunta geralmente o instinto, né? Ah, tá apotenso, tá chocado, volume. É a medida mais prática, mais rápida, tá? Mas não é a única. Beleza, vamos fazer volume? Vamos, é importante. Mas quanto de volume? E depois, como é que eu consigo avaliar os resultados dessa reposição volêmica? Será que a gente pode fazer volume no paciente como se não houvesse amanhã? Né? Antigamente, eu gosto muito de participar de eventos, né, de congressos voltados para o trauma, né, que é a área que eu mais atuo na emergência. E antigamente a gente dizia que paciente vítima de trauma pega os dois braços, funciona 2 acessos 14, que é o acesso mais grosso que nós temos, né, um em cada braço. Acesso 14 no braço, 14 no outro, pega 2 soro e tufo, abre no paciente, como se não houvesse amanhã. E hoje, graças a Deus, pessoal, com a evolução da ciência, a gente sabe que deixar o paciente com muito volume, fazer muito volume no paciente de trauma, isso causa hemodiluição. E a hemodiluição favorece mais sangramento. Então, quanto mais hemodiluído o paciente está, mais ele tende a sangrar, porque ele tem mais discrasia sanguínea, menos fator de coagulação, tá? E o que o paciente de trauma precisa? É de sangue. Você fala muito nos congressos de trauma, né? Água com sal é bom para cozinhar macarrão. Choque hipovolêmico se trata com sangue, né? O que é água com sal que eu falo aqui? É o soro fisiológico, né? Então, o soro fisiológico, água com sal, é bom para cozinhar macarrão, né? E no choque, a gente tem que tratar com sangue, tá? E aí, a gente tem que fazer esse volume avaliando a resposta do paciente. Beleza, fiz o fluido, tá respondendo? Como é que tá o paciente agora? Será que já tá na hora de eu entrar com vasopressor? Né? Será que esse paciente precisa de uma transfusão imediata? Né? E aí, com esse vasopressor, qual é a titulação? Qual é a dose inicial? Como é que eu vou titular isso de acordo com a necessidade do paciente? Daí a importância do monitoramento. Então, administrar droga não é só fazer e deixar na mão de Deus, é fazer e reavaliar continuamente, tá? E, obviamente, pessoal, iniciar vasopressor no paciente chocado não quer dizer que o volume fracassou. Ah, vixe Maria, o paciente teve que ir para a nora e tal, porque ele não respondeu ao volume. Não necessariamente, tá? Às vezes é porque o paciente tem múltiplas deficiências hemodinâmicas que às vezes só o volume não resolve, né? Eu costumo dizer que a gente é como se fosse uma piscina. Se eu tô chocado, quer dizer que a minha piscina tá seca, tá? E aí, se encher a piscina não tá sendo suficiente, para eu manter essa piscina cheia, uma segunda opção é eu diminuir o tamanho da piscina, que é isso que a droga vasoativa faz, né? Então, o volume enche a piscina e a droga vasoativa diminui o tamanho da piscina, com o objetivo de manter essa piscina cheia, né? E aí, a gente tem como primeira linha de tratamento para esse paciente chocado a noradrenalina, né? Uma excelente opção. E aí nós temos aquela nossa famosa dose padrão, né? Pelo menos aqui em Fortaleza, Ceará, que é de onde eu atuo, a gente faz geralmente 4 ampolas, né? Que dá 8 ml, diluída aí em 200, perdão, dá 16 ml, diluídos aí em 232 ml de soro glicosado, idealmente, ou de soro fisiológico como segunda opção, né? E aí você titula a partir de uma pressão-alvo para esse paciente. Então, qual é a minha meta para esse paciente? Normalmente a gente coloca ali uma meta de 65 milímetros de mercúrio, né? Naquele paciente com choque séptico, que é um clássico que a gente recebe, mas em outras condições eu preciso de uma meta mais alta. Por exemplo, o paciente com choque hemorrágico que tem um TCE grave associado, eu não posso querer para ele uma PAM-alvo de 65, porque eu preciso garantir minimamente uma perfusão cerebral no paciente com TCE grave. E 65 de média não é o suficiente. Então, para esse paciente que tem, por exemplo, uma fratura exposta, que ele perdeu muito sangue, e junto tem um TCE grave, a minha meta de PAM é mais alta. Tem que bater ali nos 80, 90 milímetros de mercúrio para garantir uma boa pressão de perfusão cerebral, tá? Então, muito cuidado. Alguns pacientes sim toleram hipotensão permissiva, outros pacientes não, tá? Então, a gente também tem que saber o contexto do paciente. E às vezes a noradrenalina por si só não é o suficiente para dar conta, né? A gente precisa associar um segundo vasopressor. E nós temos como boa opção a vasopressina, né? Então a gente entra aí com terapia dupla vasopressora no paciente com choque refratário, tá? A adrenalina também entra como uma opção, ela pode ser feita aí de forma diluída aí em bomba de difusão. Olha o contexto diferente, né? Na parada ela é pura em bolos, aqui no manejo do choque ela deve ser feita diluída e com volume, com infusão controlada por bomba de difusão. Também é uma opção naquele paciente que tem disfunção cardíaca associada, tá?
E aí, como eu falei um pouco mais cedo, nós temos uma ótima uma ponte de resgate muito bacana que é a chamada push dose de adrenalina. Eu ainda percebo que pouca gente conhece o que é que significa isso, tá? Mas é você fazer o que a gente chama de ponte hemodinâmica. Então imagina naquele contexto do paciente que a gente vai entubar. Tá hipotenso, eu não tô conseguindo estabilizar muito bem a pressão, mas ele precisa ser entubado agora, tá? Foi escolher até uma droga correta para esse paciente, uma droga que favorecesse aí uma melhor estabilidade hemodinâmica, mas mesmo assim, no pós-parada, ele está evoluindo com hipotensão. E aí, pessoal, esse paciente aqui está começando a cair a pressão. Já entubou, deu tudo certo, mas a pressão está caindo, vamos iniciar a nora. Só que o preparo da nora ela leva tempo. Então eu tenho que pegar 4 ampolas, quebrar, aspirar, eu tenho que pegar um soro glicosado, eu tenho que tirar volume dele. Às vezes a gente não tem um soro de 250, só tem soro de 500. Aí eu tenho que pegar um soro de 500 e retirar mais de 250 ml de dentro dele para poder fazer a solução padrão, né? E tudo isso leva tempo, e às vezes a pressão está caindo, está despencando, então a gente tem uma ponte. Enquanto eu preparo a nora, vamos fazer uma post-dose de adrenalina. É bem simples, eu pego uma ampola de adrenalina, coloco no frasco de 100 ml de soro fisiológico, tá? Então fica uma ampola em 100, isso dá uma concentração de 10 microgramas por ml, e a gente pega uma seringazinha de 20 ml ou de 10 ml e aspira aquela solução, tá? E ela é feita aí em torno de meio a 2 ml a cada 5 minutos. Então a pressão está caindo, faz um post-dose, faz um bolozinho dessa solução, aí a pressão dá uma subida. Só que logo depois ela começa a cair, eu pego, ó, faço de novo, ela dá mais uma sustentada. Isso até o quê? Até que a nora seja preparada, colocada no equipo, na bomba de fusão e que ela comece a entrar no paciente. Então a gente consegue fazer esses resgates aí até chegar lá, tá? E aí, quais são os erros mais comuns aqui nesse contexto, né? Então, o primeiro deles é atrasar o início da droga vasoativa porque eu quero um acesso perfeito. Na emergência, normalmente você não tem esse acesso perfeito. Às vezes tem que fazer no que tem. Ah, Rafael, mas não é indicado fazer noradrenalina em acesso periférico, mas é o que você tem, tá? Então, tem um acesso minimamente bom, dá para fazer? Ótimo, faça, porque eu não posso deixar o paciente parar por hipotensão, tá? Rafael, beleza, tem um acessozinho aqui, ok. Vou começar a nora nesse acesso, vou garantir uma vigilância constante nessa infusão, até que eu consiga minimamente estabilizar o paciente e acionar o cirurgião para pegar um acesso central. Aí, quando o acesso estiver pronto e estabelecido, a gente muda para o central. Perfeito, esse é o cenário ideal na emergência, tá? Ter medo de titular droga, então a gente não pode ter medo, pessoal, tá? Então, ajuste de droga vasoativa, ela é contínua, reavaliação, monitorização contínua e ajuste contínuo do paciente, tá? Querer trocar droga vasoativa sem analisar o porquê que ela não está funcionando, tá? Então também é um perigo. Às vezes a pressão não está estabilizando porque tem um outro problema. Além da hipotensão e da hipovolemia, está com pneumotórax, está com tamponamento cardíaco. Então por isso que essa avaliação ela tem que ser sistêmica do paciente, tá? E obviamente trabalhar muito bem a comunicação, certo? Definir, pessoal, esse paciente aqui ele é crítico, tá? Olho nele. Vamos lá. Técnico de enfermagem, vem aqui. Você vai ficar só com esse paciente. Então, a sua função é monitorizar esse paciente, fazer que as drogas necessárias. Eu, enfermeiro, também vou ficar aqui de olho nesse paciente, vou ficar titulando aqui as drogas vasoativas e o colega médico também trabalhando diretamente com ele para a gente também conseguir garantir a melhor terapia medicamentosa para ele. E em resumo, né, o que a gente consegue levar de lição desses 3 casos que eu trouxe? Na parada, a droga depende do ritmo. Então, não é simplesmente pegar uma ampola pura e fazer no paciente de qualquer forma. Então, qual é o contexto do paciente? Qual o momento ideal? Na intubação, eu preciso saber, antes de induzir o paciente para a intubação, como é que está o estado hemodinâmico e fisiológico dele? O que é que eu posso corrigir antes de induzir na intubação? Porque essa indução ela pode gerar grave instabilidade hemodinâmica. E no choque, essa terapia farmacológica, ela depende de uma reavaliação contínua desse paciente, tá? Então tudo isso é muito importante, saber que medicação não é sempre no mesmo contexto que ela é utilizada, tá? Então depende muito de como é que está o cenário atual do paciente, isso vai muito mais além do que simplesmente fazer uma medicação, e sim é uma decisão, tá? E o que é que se espera, né, para a gente já ir para nossa reta final, o que é que se espera dominar, tá, nesse contexto de emergência, para que a gente não trabalhe sempre no improviso? Quais são as competências que eu preciso sempre dominar? Primeiro, protocolo é bom, POP é bom, guideline, enfim, mas ele é apenas uma referência, tá?
Eu preciso conhecer quem é o meu paciente, ter raciocínio clínico e tomar as melhores decisões. O protocolo serve apenas para nortear, tá? Então, nada de condutas engessadas. Na emergência, isso não funciona. Segundo, antecipar em vez de reagir. Antecipar em vez de reagir. Ou seja, aquele paciente que já está ali hipotenso antes de intubar. Então, tem um risco de, na pós-intubação, ele piorar dessa hipotensão. Eu não vou esperar ele piorar para poder preparar uma push dose de adrenalina. Antes de intubar, eu já deixo preparado, já na seringa aspirada, identificada. Isso é muito importante, porque se acontecer o problema, eu já estou preparado para ele. Tá? Então, a gente tem que se antecipar ao problema e não resolver depois que ele acontece. Tá? E, por fim, pessoal, uma competência importantíssima é comunicação. Aí entra muito bem a comunicação em alça fechada. Então, o médico deu, por exemplo, ali a prescrição verbal. Ó, toma na parada. Vamos fazer agora 1 miligrama de adrenalina. Aí o técnico de enfermagem foi lá, preparou, aspirou a 1 miligrama de adrenalina, 1 ml, preparou uma seringa de 20 ml com flush, entregou para o enfermeiro foi lá e administrou a adrenalina. O que eu devo falar? Adrenalina administrada, seguida de 20 ml de flush de soro fisiológico. Então, o comando veio, o comando volta. Isso dá feedback para quem deu o comando de que a execução foi realizada com êxito, tá? Então, nada de fazer medicação e não como se comunicar com ninguém. A comunicação, ela é importantíssima, tá? E aí, pessoal, de tudo que a gente falou, né, dessa decisão farmacológica, a maior armadilha que a gente cai na emergência é achar que vou falar aqui da minha área, né? O enfermeiro emergencista bom é aquele que decora mais sobre drogas. Não é verdade. Mas o enfermeiro bom é aquele que pensa melhor, raciocina melhor sobre os medicamentos que ele já conhece, tá? E ele trabalha ali, ó, alinhado com o colega médico para que as melhores decisões e que as melhores condutas sejam feitas de forma adequadamente, tá? E para a gente encerrar, eu acho que eu já passei, inclusive, um pouquinho aqui o meu tempo. Lembrar que na emergência, ninguém precisa saber apenas qual droga administrar. A gente precisa saber por que ela é necessária, para quem ela é adequada, o que a gente espera que aconteça e o mais importante, se não acontecer, qual é meu plano B, meu plano C e meu plano D. A gente sempre tem que ter uma alternativa para resgatar esses nossos pacientes graves, tá? A todos pela atenção, meu muito obrigado. Que palestra, professor Rafael. Estão perguntando se você tem canal no YouTube, meu amigo. Por favor, faça o seu canal. Rapaz, então, só me cobra, mas quem sabe onde eu faço, quem sabe onde eu faço. Querem acompanhar esse professor maravilhoso pela internet e ele não quer, pessoal. Já tenho aqui falado com ele, batendo nessa tecla há muito tempo e ele está resistindo, mas ele vai, viu? Ele vai. Maravilhoso. Palestra completíssima, com muito teor prático, que muitas vezes passa despercebido. A gente não tem esse olhar, né, de quem realmente vivencia ali na prática. A gente tem algumas perguntas aqui para responder, tá? Perfeito. Deixa eu ver aqui a primeira, mas todo mundo amando, que aula maravilhosa, que palestra boa. Antes do professor responder as perguntas da audiência, eu queria fazer uma pergunta que me surgiu aqui durante a palestra, foi qual que é o perfil do profissional que vai atuar nessa área de urgência e emergência? Porque muita gente pode estar aqui conhecendo, nossa, que incrível, que legal, mas eu acho que não é para todo profissional, acho que não é todo mundo que tem um perfil para atuar ali. Rafael, na tua experiência de conhecer outros colegas, o que o profissional precisa ter e desejar para atuar nessa área de urgência e emergência? Olha, professora, eu acho que um pré-requisito importantíssimo é inteligência emocional, sabe? Assim, você saber controlar o seu emocional diante de uma situação de pressão, ela é fundamental, tá? Primeiro, você ter controle racional de qual é a melhor passo a passo para ser feito naquele paciente, naquela situação tão crítica, e também ter essa inteligência emocional para trabalhar em equipe, porque paciente grave ninguém resolve sozinho, a gente só resolve em equipe, né? Então, vou dar aqui um exemplo, né? Está aqui diante de uma parada cardiorrespiratória e toda parada precisa de um líder. Precisa de uma pessoa que dê os comandos, né, para aquela situação.
E ter um líder que não tem inteligência emocional é o suficiente para desestabilizar toda a equipe. Basta uma pessoa, numa situação crítica como essa, se desesperar para isso tirar todo mundo do controle, tá? Então, ter esse controle emocional acho que é fundamental. Além, obviamente, de ter boa habilidade manual. Então, você tem que ter uma certa agilidade, né, no fazer, no executar, na habilidade. E é, obviamente, tudo isso associado a um bom raciocínio clínico, né? Como eu falei, a gente tem que fazer o nosso melhor com a pouca informação que a gente tem do paciente naquele momento. Perfeito, muito obrigada. Então, só deixar claro aí para o pessoal, né, que isso são habilidades também que a gente vai adquirindo e desenvolvendo ao longo do tempo, mas que tem uma questão inata, né, de liderança, de proatividade. Teve, inclusive, uma médica que comentou aqui que ela trabalha em equipe multi, que é muito proativa, e isso deixa ela mais segura nas atuações e nas decisões clínicas também. E isso reflete, então, no papel que a gente estava falando, tanto do enfermeiro quanto do farmacêutico serem atuantes. Tem muitos médicos que agradecem esse tipo de equipe. É fundamental que todo mundo atue com qualidade em conjunto, e isso vai se entrosando, né? Aquela equipe que está sempre junta, nos mesmos plantões. Então, isso é fundamental. Rafael, eu amei, fiquei vidrada na palestra, foi incrível mesmo. Eu separei já algumas perguntas que eu fui lendo ao longo aqui que foram comentando, né? Uma delas foi da Rebeca, que ficou uma dúvida, quando saber que o paciente é chocável ou não? O ritmo, né? Se o ritmo é chocável ou não. O ritmo, né? Excelente. Por isso que numa situação de parada ou na iminência de uma parada, um grande aliado nosso é o famoso carrinho de urgência, né? Então a gente puxa o carrinho de urgência do lado do paciente, ele é nosso melhor amigo ali. Então em cima dele nós temos equipamento chamado de desfibrilador. Então, o paciente parou, primeira coisa, tá o desfibrilador disponível, pega as pás, coloca o gel, coloca no tórax do paciente. Imediatamente, lá na tela do desfibrilador, a gente já vai conseguir ver o ritmo do paciente. E através da análise desse ritmo, a gente consegue perceber se ele está em um dos dois ritmos chocáveis, que é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso. Então, elas têm características eletrocardiográficas que dá para reconhecer na inspeção, né? Então, você coloca a pá, olhou para o monitor, reconheceu. É ritmo chocável, já está com as pás no tórax do paciente, só carrega o aparelho, choca e seja feliz. Perfeito. Teve uma outra pergunta ali também que o professor colocou alguns protocolos de intubação, né? E o pessoal perguntou, tem locais que às vezes não vai ter todo tipo de droga, não vai ter um bloqueador, né? Então, como proceder se só tiver o midazolam disponível? Teve gente que perguntou se tem só midazolam e fentanil. Como que a gente vai fazer para estabilizar a PA do paciente? Como que fazer em situações um pouco mais delicadas nesse sentido, que a gente não tem todas as drogas disponíveis, né? Pois é. Então imagina assim, uma situação, o paciente já está hipotenso, e eu só tenho midazolam como droga sedativa. Aí, poxa vida. Então, primeira coisa, a gente tem que fazer então um controle de danos, né? Então, primeiro passo, o que é que eu posso fazer antes de intubar para minimamente estabilizar essa pressão do paciente? Então, algumas perguntas que devem ser feitas. Eu já tenho pelo menos um bom acesso venoso? Esse paciente, ele tem uma clínica que tolera volume? Ou seja, não é aquele paciente que já está com congesto, não é aquele paciente renal que já está ali, né, com hipervolemia. Então, tem um bom acesso, ele tolera o volume, é uma medida de resgate que a gente pode fazer. Então, a gente tenta estabilizar essa pressão do paciente e nós temos as alternativas de resgate. Como eu falei para vocês, uma excelente opção é a postdose de adrenalina. Ela é, assim, um grande parceiro nosso nessas situações. Então, Rafael, conseguir com volume minimamente estabilizar o paciente. Já, outra pergunta que eu posso fazer, eu já posso iniciar a nora nesse paciente antes mesmo de intubar? Porque se ele fizer uma hipotensão, né, como decorrência de efeito adverso mais esperado, né, aí do midazolam, eu já estou pelo menos com a droga em curso no paciente. Então a titulação fica mais fácil, né, eu não preciso estar ali correndo, tendo que preparar a droga ali nas carreiras para poder conseguir iniciar no paciente. Então, e já posso iniciar a nora antes, e deixar a postdose já pronta, preparada ali do ladinho do paciente também. Caso, mesmo com essas medidas pré-intubação, ele ainda evolua com hipotensão pós-intubação, eu tenho ainda como recurso essa postdose de adrenalina para dar uma resgatada até que eu consiga encontrar ali a titulação ideal de noradrenalina para ele. Incrível, incrível. O pessoal tá amando a sua palestra. E eu acho que seria realmente de grande valia para a comunidade como todos os profissionais de saúde
te ter na internet compartilhando esse conhecimento, então a gente te incentiva aí a criar conteúdo também. A gente sabe que não é fácil lidar com a carreira, de fato, dia a dia, e atuar nas redes sociais, mas eu acho que o compartilhar dessas informações é muito enriquecedor e as pessoas amariam te acompanhar, porque a tua didática é incrível, a palestra foi Obrigado. sensacional, então parabéns. Tá, você tem mais algumas perguntas aí que tu analisou para ele? Tem algumas perguntas aí. Aí ele vai, pessoal, próximo ano, viu? Eu vou convencer ele a Deus quiser. aparecer mais pelas redes sociais. Teve um aqui,